quando nós usamos a expressão ainda me lembro, normalmente significa que a pessoa já tem alguns aninhos. Se bem que hoje em dia até os jovens já dizem eu ainda me lembro, porque o mundo está a mudar tão depressa, sobretudo no que diz respeito à tecnologia, que mesmo os mais novos já se lembram de algumas coisas que agora já não se usam. Mas eu estou a lembrar-me do tempo em que as fotografias eram coisas que nós tínhamos que prezar muito. Uma coisa que acho interessante quando visito os irmãos é que gostam de mostrar as fotografias, algumas fotografias bem antigas, porque são coisas muito valiosas, porque naquele tempo as fotografias não eram coisas fáceis. Havia que comprar máquinas, as máquinas fotográficas eram caras, não eram acessíveis para a maioria das pessoas. Havia que comprar os rolos, e os rolos eram caros, os irmãos lembram-se, havia rolos de várias qualidades diferentes, e os filmes bons eram bastante caros, tinham um tempo de validade, tinha que se ter cuidado para não estragar o rolo. Lembro-me das vezes abrir-se a máquina de forma errada e estragar o rolo inteiro e perder-se as fotografias todas. Isto era uma tragédia naquele tempo. Lembro-me que a revelação era cara, não se podia tirar fotos de qualquer maneira, porque cada fotografia custava um dinheirão. E, portanto, se a gente não podia tirar fotografias de qualquer maneira, hoje já parece quase cómico, não é? Porque toda a gente tem hoje um telemóvel na mão que tira fotografias. E a gente tira quantas quer, e depois tira fotografia do pé, enfim, do ar, sem querer, da parede, e depois vai lá e simplesmente apaga. E só revela aquelas que realmente forem muito necessárias. Pois é, mas temos hoje uma facilidade de acesso que antigamente não havia. Algumas fotos antigas são muito valiosas. Atribui-se a primeira fotografia a um francês, feita em 1826. Aquela fotografia quase não parece uma fotografia, antes disso havia pinturas, e as pinturas podiam, às vezes, se o pintor fosse muito bem, parecer quase uma fotografia. Mas, apesar de termos fotos bastante antigas, não temos nenhuma fotografia dos tempos bíblicos. E eu imagino que os irmãos todos já pensaram, seria tão interessante termos uma fotografia de Jesus. Será? Bem, seria curioso termos uma fotografia de Jesus. Bem, a Bíblia diz que Jesus não era necessariamente bonito. O texto de Isaías diz claramente: olhamos para ele e não vimos nele nenhuma formosura, porque não era física a beleza que ele trazia, a glória que ele refletia era diferente. Mas não temos nenhuma fotografia dos apóstolos, não temos nenhuma fotografia da igreja, a igreja de Jerusalém inicial. Mas não tendo uma fotografia que nos diga que nos mostre visualmente a igreja, nós podemos dizer que podemos formar uma fotografia lendo aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito dela. E quando nós olhamos para o texto do livro de Atos dos Apóstolos, nós ficamos com uma boa fotografia escrita, descritiva, do que seria a primeira igreja, a igreja em Jerusalém. Eu vou convidar os irmãos a olharmos para algum destes textos e irmos formando esta fotografia em nossa mente. Como são vários textos, eles vão estar projetados. O irmão também poderá ver na sua Bíblia, porque são todos no livro de Atos, é só ir virando as páginas. Mas se quiser pode acompanhar pela projeção. E nós vamos começar no capítulo 1, quando nos fala exatamente a respeito daquele grupo que podemos dizer que ainda era prévio à igreja instituída, porque nem o Espírito Santo tinha descido. Em Atos capítulo 1, nos versículos de 12 a 14, nós lemos o seguinte: então voltaram para Jerusalém. Voltaram os discípulos que tinham estado com Jesus e que assistiram à ascensão de Cristo. Voltaram para Jerusalém como Jesus mandou. Do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. A igreja começa assim, em obediência a Jesus. Aquele grupo de discípulos, que é mais do que apenas os 12, volta a Jerusalém. A igreja é composta, nesta altura, mais ou menos por cerca de 120 pessoas, que se reuniriam, provavelmente não todos de uma vez, mas um bom número deles,
neste local chamado cenáculo, este quarto alto, aonde o Senhor Jesus provavelmente tinha instituído a última ceia. Notem, este local é um local de habitação. Diz que é onde morava. Os discípulos, no tempo que estavam em Jerusalém, não tendo casas próprias, lembrando nós que os discípulos eram praticamente todos galileus. Dos 12 discípulos de Jesus, o único que não era galileu era Judas Iscariotes. Este vinha da região da Judeia. Portanto, eles não tinham casa em Jerusalém, estavam habitando, estavam a morar neste local. E é neste local onde eles moravam, eles não têm um outro local para fazer isto, eles se reúnem para continuarem a orar e a pedir que se cumpra a promessa que Jesus tinha dado a eles. Eu imagino que este local fosse um local propício para este encontro e que fosse um local certo para a igreja nascer. Afinal de contas, cada vez que eles se reuniam neste local e olhavam à volta, eles tinham imagens que vinham à sua mente. Eles lembravam-se de Jesus lavando os pés dos discípulos. Eles lembravam-se de Jesus compartilhando aquelas palavras tão íntimas que nós encontramos no Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, falando aquelas coisas tão profundas que eles agora estavam a entender melhor. Eu sou a videira, vós as varas, permanecei em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Mas também eles lembravam-se daquelas palavras tão chocantes que Jesus disse: um de vocês hoje vai me trair. E eles lembravam-se que quando saíram daquele local para irem para o jardim onde Jesus foi preso. Mas também lembravam-se que tinha sido naquele local que pela primeira vez eles viram Jesus ressurreto. E quando eles estavam ali com as janelas fechadas, as portas trancadas, Jesus de repente estava no meio deles. E eles levaram o maior susto. Quando Jesus aparece, já com um corpo glorioso à sua frente, Shalom Aleichem, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eles lembravam-se que tinha sido ali, que naquela cerimónia simples, ao fim de uma refeição comunitária, Jesus instituiu um novo sentido para a refeição, a ceia, e que eles deviam fazê-la, comendo o pão, bebendo o vinho, lembrando do seu sacrifício. Era ali que aquele grupo de discípulos de Jesus se reunia constantemente para orar. Mas nós vemos mais, um bocadinho mais à frente, no versículo 15, nós vemos que diz assim: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de cerca de 120 pessoas, disse, e no fim do texto nós lemos, e por voto comum foi contado como com os 11 apóstolos. Este texto nos fala sobre a escolha daquele que ia substituir Judas no grupo dos 12 discípulos. Os discípulos não eram apenas 12, nós temos biblicamente falando que, além dos 12, a certa altura, Jesus mandou 70 discípulos fazerem o trabalho e, portanto, havia um grupo maior. Diz aqui que era cerca de 120, aquele núcleo inicial onde nasceu a igreja. E eles aqui estão a tomar uma decisão importante para a vida da comunidade, uma decisão tomada de forma consensual e democrática. Irmãos, este é um dos textos, uma das razões pelas quais nós, os batistas, temos assembleias de membros e tomamos as decisões em conjunto, procurando fazê-la de forma consensual. Este é um dos textos pelos quais nós percebemos que nós, como igreja, não somos presbiteriais, ou seja, nós não temos um grupo de líderes que toma as decisões e a comunidade apenas aceita. Nós tomamos as decisões em conjunto, nós conversamos sobre os assuntos e todos os membros da igreja têm direito a falar. É isto que nós vamos vendo. É uma fotografia que se vai compondo. Uma comunidade que se reúne num ambiente de habitação familiar, que toma as suas decisões em conjunto. Mas o texto continua e diz assim, irmãos, Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Presumo eu que o texto está a falar do mesmo local, ou seja, do cenáculo. Do local onde Pedro e os outros discípulos estavam a morar em Jerusalém. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Esta passagem, irmãos, é o início do texto que nos fala sobre a descida do Espírito Santo. Não sei se o irmão já prestou atenção neste pormenor. Talvez para si não seja muito importante, mas eu acho que ele pode ser significativo para nós. O grupo de discípulos de Jesus que vai formar a primeira igreja encontrava-se reunido numa casa comum, uma casa de habitação, é onde eles moravam. E foi ali que o Espírito Santo desceu. E diz o texto que ele desceu
e encheu a casa. Eles não tinham um local especial de adoração. Neste momento eles o faziam numa casa comum, porque o importante era eles estarem reunidos, cumprindo o mandamento do Senhor. Vai ser valioso eles depois terem algum tipo de espaço? Sim, o templo que existia nesta altura era um templo dos judeus. E ali, apesar deles serem judeus, eles não tinham liberdade para falar de Jesus ou para estar tão livres para orar a respeito de Jesus como eles podiam fazê-lo neste cenáculo. E é por isso que eles estão reunidos naquela casa. E ali, naquele local, o Espírito Santo desce e enche a casa. Eu quando ouço isto, irmãos, não somente penso sobre a importância, a necessidade de nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo, mas como eu gostaria, irmãos, que isto pudesse ser uma verdade nas nossas casas. Já pensou? Diz o texto aqui, e encheu toda a casa. É claro que o Espírito não ocupa a casa, ele ocupa as pessoas, mas as pessoas cheias do Espírito Santo na casa que está cheia da presença do Senhor. Casas cheias da presença do Senhor. A minha casa cheia da presença do Senhor. A sua casa cheia da presença do Senhor. Que diferença que isto pode fazer? Diz o texto que neste dia, após esta manifestação, eles saíram a pregar e mais de 3.000 decisões aconteceram e estas pessoas foram batizadas. E a igreja imediatamente passa a ter um grande problema. Eles reuniam-se no cenáculo, já não podem mais se reunir no cenáculo. No cenáculo cabia talvez 120 apertadinhos, mas 3.000 não cabe. E de um dia para o outro a igreja tem esta dificuldade. Como lidar com tantos convertidos? Aonde reunir 3.000 pessoas? Como fazer os encontros? Como ajudar tantos novos convertidos? Era muita gente que estava a chegar à fé. Como dar instrução a toda esta gente? Como ensinar a palavra de um modo prático e valioso a tantas pessoas? Como fazer que este grupo tão grande, 3.000 pessoas, irmãos, já imaginaram o que é termos uma igreja com 3.000 pessoas? Eu já participei de cultos e já fui pastor de uma igreja que tinha quase 3.000 membros. Talvez alguns irmãos aqui já tenham estado nesta realidade, mas para nós em Portugal isto parece um bocadinho difícil, não é? Como é que era possível dar conta de 3.000 pessoas? A resposta vem no mesmo capítulo, um pouco mais abaixo. E nós lemos assim em Atos capítulo 2, versículo 41 a 47. E eu espero que o irmão esteja a formar a fotografia. A fotografia vai-se formando pouco a pouco. Diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vejam, irmãos, que nós temos agora uma multidão. E nesta multidão nós passamos a ter dois tipos de encontros. A segunda parte do texto que os irmãos têm aqui nos fala claramente que eles tinham dois momentos ou duas ocasiões e dois locais de adoração. Eles reuniam-se no templo, mas também reuniam-se nas casas. Eles tinham um espaço no templo para a adoração, possivelmente usariam o mesmo local que Jesus tinha como favorito. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós percebemos que o templo tinha vários como que varandas laterais, chamados pórticos. E o pórtico de Salomão era um deles, e aparentemente era um dos locais onde Jesus gostava de ensinar. Ali caberiam muitas dezenas de pessoas. Segundo pude perceber, tentando ler a construção do templo, não creio que coubesse mais do que 250 pessoas dentro de um pórtico daqueles, mas cabia bastante gente e, portanto, havia um grupo que se reunia ali e eles usavam o templo para este tipo de reunião, mas havia outro local, porque não havia nenhum espaço onde eles pudessem juntar 3.000 crentes. Então, todos os dias, o texto diz, todos os dias, eles encontravam-se no templo e encontravam-se nas casas. Aproveitavam o espaço doméstico para aí poder ter bênção.
não numa casa, evidentemente ninguém teria uma casa com espaço para isto, mas muitas casas podiam abrigar estes crentes. E os crentes mais antigos e experientes recebiam os mais novos, os que tinham mais espaço cediam as suas casas, e assim os crentes podiam se reunir em grupos menores para fortalecer a sua fé. E o que é que eles faziam nestes encontros? Eu vou pedir que voltem à parte anterior do versículo. Isto está aí assinalado, está sublinhado para que os irmãos percebam os 4 aspectos fundamentais da vida da igreja nesta altura. Está a formar a fotografia, não se esqueça da fotografia, vai formando a fotografia. Eles estão reunidos aonde? Na casa, em casas de habitação, que tinham um pouco mais de espaço, recebiam um grupo maior. O que é que eles faziam aí? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles estudavam a doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina que está aí, irmãos, no original, a palavra didaquê, significa ensino, instrução. Isto era aquilo que era transmitido pelos apóstolos e também por aqueles que tinham estado perto de Jesus. O que é que eles faziam? Eles juntavam-se para recordar o que Jesus tinha ensinado. Eles juntavam-se para ouvir novamente aqueles que tinham ouvido diretamente de Jesus dizer: olha, Jesus ensinou isto, Jesus ensinou aquilo, e Jesus falou desta maneira, e Jesus falou daquela maneira. Porque eles eram discípulos, ou seja, eles queriam seguir a maneira como Jesus tinha vivido e fazer aquilo que Jesus tinha ensinado. Então eles precisavam aprender aquilo que Jesus tinha ensinado. O que é que a gente vem fazer à igreja, irmãos? A gente vem perseverar na doutrina dos apóstolos, a gente vem recordar o que a palavra de Deus diz. A gente vem procurar entender para poder seguir. Daí que é tão importante nós podermos ter momentos diferentes. Acabamos de ter na nossa igreja, estamos a ter neste domingo, como sempre temos, 2 momentos diferentes. Tivemos um momento em que estivemos numa classe, reunidas, mais por uma questão de faixa etária, mas em que num grupo menor nós podemos intervir, perguntar, falar, dar uma opinião, discutir. E também temos o culto, em que isto não é tão fácil, mas em que a palavra é transmitida. O grupo reunia-se diariamente, estudavam a palavra de Deus. Mas diz o texto também que eles partilhavam a comunhão. Eles tinham comunhão no sentido em que se sentiam envolvidos uns com os outros. E eu acredito, irmãos, que isto tinha muito mais a ver com os encontros que eles tinham nas casas do que aquele que tinham no templo. O templo era um encontro mais formal. O templo era um local mais público, mas quando eles se reuniam em pequenos grupos dentro das casas, e aí podiam compartilhar, havia realmente a possibilidade da comunhão no sentido mais estreito. Nós não conseguimos ter comunhão com todas as pessoas que estão aqui reunidas nesta hora. Nós não somos nem perto de 3.000, mas fica muito difícil saber das dificuldades e das lutas de cada irmão que aqui está. Isso só será possível num grupo menor, em que nós podemos realmente saber o que é que está a acontecer e recorrer uns aos outros. Irmãos, família de Deus tem a ver com isto, esta comunhão que podia existir. O texto diz que eles oravam. É evidente que eles tinham que o fazer. A oração sempre foi a base da vida da igreja. A igreja começou desta maneira. Os 120 vieram do monte, reuniram-se no cenáculo e inicialmente o que eles faziam só era orar. E nós temos convidado e insistido com os irmãos. A nossa igreja começa os nossos trabalhos, não é às 11 na hora do culto. Não é? E às vezes temos dificuldade de chegar às 11h15. Não é às 10 na hora da escola dominical, é às 9, na hora que nós temos um encontro de oração. Nós estamos aqui às 9 da manhã para começar bem o domingo, na presença do Senhor em oração. É essa a hora que começa. A igreja nasceu desta maneira. Mas também diz que eles partiam o pão. A maioria dos estudiosos acredita que este partir o pão tinha 2 sentidos. Por um lado diz simplesmente comerem juntos, terem uma refeição juntos, aquela refeição possivelmente do fim da tarde em que o trabalho já tinha acabado. Mas também está aqui a fazer referência à ceia do Senhor. A maioria dos estudiosos tem este entendimento. E alguém pode dizer, mas eles celebravam a ceia nas casas. Bem, irmãos, não existem templos cristãos nesta altura. Os primeiros templos cristãos só vão existir depois do 3º século. E não havia condições de fazerem a ceia dentro do templo. Jesus Cristo instituiu a ceia no fim de uma refeição comunitária, à mesa, junto com os discípulos. Porque esta refeição era a refeição judaica. E Jesus deu-lhe um novo significado. Portanto, é natural que eles assim o fizessem. A ceia era algo bem mais simples, provavelmente menos cerimonial do que nós fazemos. Ao fim da refeição, antes de terminar aquele momento, eles lembravam, vamos recordar mais uma vez o que é que nos une,
vamos lembrar mais uma vez que Ele deu o seu corpo e deu o seu sangue por nós. E eles faziam isto com frequência. Alguns acreditam que mesmo frequência diária, para poderem se lembrar daquilo que o Senhor lhes dava. Mais à frente, irmãos, o texto confirma esta estrutura. No capítulo 5, verso 42, e no capítulo 6, versículo 7, nós vemos que era exatamente isto que estava a acontecer. Diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A igreja nasceu com esta estrutura. A igreja nasceu com esta possibilidade. Havia o tempo onde eles podiam ter um encontro maior, onde um grupo mais significativo podia estar presente, onde havia condições para um tipo de adoração que era próprio, com um pouco mais de formalidade, porque estavam no templo, mas havia o encontro menor, onde eles podiam ter comunhão, onde eles podiam estar mais próximos uns dos outros. Esta estrutura foi tão significativa e tão natural que permitiu o crescimento da igreja de uma maneira diferente. E quando a perseguição veio, ela teve que incluir este aspecto, porque não havia outra maneira de acabar com a igreja. A perseguição não foi feita no templo. Os irmãos podem ver o que está aí em Atos capítulo 8, versículo 3, quando fala a respeito da perseguição feita à igreja de Jesus, diz o seguinte: e Saulo, ainda não Paulo, assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Para poder encontrar os crentes reunidos, ele tinha que procurá-los nas casas. E era através dos encontros domésticos que ele assim fazia. Esta estrutura, irmãos, com encontros periódicos no templo para a adoração e encontros menores em casa, não é uma fórmula mágica de crescimento. Não é uma moda, não é uma modernice, nem é uma heresia, irmãos. É uma prática natural e simples, a maneira como a igreja nasceu. E como ela hoje funciona em muitas partes do mundo. Em alguns lugares do mundo ela funciona assim por razões iguais às da igreja primitiva. Por uma questão de crescimento e de perseguição. Não há como lidar com o grande crescimento de uma igreja nos locais em que ela se desenvolveu muito, se não houver alguma estrutura assim. Não há líderes suficientes para dar conta de todas as pessoas que se convertem nos locais do mundo em que há um grande desenvolvimento. Eu pergunto aos irmãos se amanhã nós tivéssemos um avivamento em Portugal e o povo fosse tocado com a sensibilidade do pecado. Imaginemos, irmãos, que as pessoas começassem a sentir o seu pecado e procurassem a igreja, como acontece nos lugares onde a gente lê que houve avivamentos. E que nós abríssemos as nossas portas e nem conseguíssemos os membros da igreja sequer entrar em condições aqui dentro, porque o espaço já estaria cheio de pessoas que estavam ansiosas por ouvir a mensagem. E que quando o pregador fizesse apelo, em vez de haver um silêncio abafado, nós tivéssemos a frente cheia de gente. Os irmãos dizem assim: pastor, está a sonhar. Não, irmãos, isto é uma história frequente ao longo de todos os 2000 anos de cristianismo. Como é que a gente ia fazer, irmãos? Como é que a gente ia fazer? E alguns irmãos estão a dizer assim: pastor, isso não é problema meu, pastor. Isso é problema seu. O senhor é que é o pastor da igreja. Não, irmãos, nós somos a igreja. A igreja tem que lidar com a igreja. Se nós tivéssemos, de repente, dezenas de conversões, como é que íamos lidar com todos estes novos convertidos? Como é que íamos acompanhar tanta gente na fé? Como é que nós íamos ajudá-los a começar a sua caminhada cristã? Olhando para a estrutura que a igreja tinha no Novo Testamento, nós percebemos como é que isto acontecia. Era fácil perceber onde é que cada novo convertido morava. Olha, perto de si há um grupo que se reúne nesta casa. Vá, você fica aqui, olha, você vai àquela outra casa ali, porque o seu bairro tem aí, mesmo ao lado de si, tem um local onde as pessoas estão-se a reunir. E ali ele era recebido. Porque na multidão de 3.000 ninguém sabia quem ele era, mas no grupo familiar onde estavam ali reunidos, as pessoas sabiam quem ele era. Ah, este é o João, este é o Manuel, esta é a Maria, ok, esta é a Josefina, vamos acompanhá-lo, vamos ajudá-lo a crescer e a se desenvolver. E como pode crescer, irmãos, em termos de perseguição? Quando a igreja é proibida de ter locais abertos para funcionar. E eu vou convidar os irmãos a fazer outro exercício de imaginação, que talvez seja difícil para vós perceber, mas que eu, infelizmente, creio que talvez não esteja muito longe da nossa Europa, da nossa realidade.
Um dia em que podem chegar aqui as autoridades e selar aquela porta e dizer: vocês não podem mais ter reuniões aqui. E os irmãos dizem: pastor, estamos um país, estamos na Europa, pastor. Mentes abertas, modernas. Meus irmãos, nós estamos a caminhar para um momento em que a Igreja de Jesus, para ficar firme na palavra, vai ser perseguida pelas autoridades. Nós estamos a caminhar para um momento em que as nossas autoridades vão querer nos exigir, vão querer nos obrigar a fazer aquilo que nós não podemos aceitar se quisermos ser fiéis à palavra. E nessa hora, irmãos, pode acontecer de eles chegarem aqui e selarem este prédio. E o que acontece? Acaba a terceira Igreja Batista de Lisboa? Não podemos mais ter cultos. A Igreja de Jerusalém não tinha esse problema, irmãos. Porque se o templo lhes era fechado, eles tinham como se encontrar. Porque a Igreja não é o espaço. Nós louvamos a Deus. Deus nos deu um espaço maravilhoso, irmãos. Nós temos casa própria. Tantas igrejas no nosso país lutam para pagar um aluguel alto ao fim do mês. Nós temos um prédio inteiro nosso, irmãos, com 5 andares. É extraordinário. Nós temos todo este espaço aqui tão bonito, preparado para a adoração. Louvado seja o Senhor por tudo isto, irmãos. Mas isto não é a igreja. A igreja somos nós. A igreja em Jerusalém estava preparada. E a igreja que mais cresce no mundo hoje, a igreja na China, não usa templos, porque não pode. É proibido pela lei. Mas ela cresce. Porque dentro dos lares, as famílias podem fazer os seus encontros. Quero terminar deixando com os irmãos os pontos que eu creio que são fundamentais, pelos quais esta estrutura de encontros menores que a igreja em Jerusalém tinha, permitia que ela se desenvolvesse tanto. Isto servia para quê? Fortalecimento na comunhão. No grupo menor, permitia uma intimidade realmente de família. Família real, família que se conhece, família que sabe quem são os outros, que eu posso chamar a qualquer hora, que eu sei o nome, que eu realmente sei o que é que se passa com eles. Conheço as histórias. Família. Isto era possível neste encontro menor. Uma adoração natural, talvez por vezes mais sincera. No tempo de louvor que nós temos na igreja, nem sempre nós conseguimos adorar como deveríamos, creio eu. Eu creio que nós expressamos a nossa adoração talvez mais facilmente quando estamos mais à vontade, mais confortáveis, quando nós nos sentimos bem com aqueles que estão à nossa volta 100%, e não é necessariamente só cantar. É poder chegar àquele grupo menor e dizer: olha, louvado seja Deus, esta semana eu tive uma bênção tão grande. Eu sei de alguns irmãos aqui, eu não sei de todos, eu sei de alguns irmãos aqui que hoje devem estar com o coração assim. Porque esta semana foram abençoados e Deus respondeu a orações que estavam a fazer há algum tempo. E estão cheios de alegria nesta hora. Eu também sei de irmãos que estão aqui com o coração pesado. Como é que nós podemos partilhar esta adoração em comum nesta hora, se nós não soubermos o que é que está a acontecer? Eles tinham esta possibilidade, esta estrutura permitia isto. Permitia o desenvolvimento dos dons. Quando os grupos se reúnem em estruturas menores, é possível nós começarmos a perceber pessoas que sabem tocar um instrumento, que sabem dirigir uma reunião, que sabem até fazer uma explicação da palavra, que se calhar não têm coragem de o fazer na igreja. Pastor, eu não vou lá na frente falar, Deus me livre, aquela gente toda a olhar para mim. Mas que de repente numa estrutura familiar, num pequeno grupo, ali com 6, 8, 10 pessoas à sua volta, abre a palavra e compartilha. E de repente nós vamos percebendo que há ali um dom que está-se a desenvolver. Alguém que não tem coragem de vir tocar aqui, o irmão José Soares a tocar, nem tem coragem de chegar perto, imagina que eu vou tocar desafinado, não posso. Mas que se calhar num pequeno grupo é capaz de pegar numa viola e acompanhar um coro. E começa a se desenvolver. Irmãos, o pequeno grupo permitia desenvolvimento de dons e talentos e fortalecimento da igreja. Permitia um amadurecimento na palavra. Ali no grupo menor surgiam a possibilidade de trazer dúvidas, dificuldades, de meditar sobre um ponto um pouco mais de tempo, sem preocupação com a hora. Havia um maturar dos conceitos e das ideias. E é claro, esta estrutura permitia uma evangelização que nós não conseguimos no espaço público. Amigos, vizinhos, colegas, mais facilmente vão à minha casa, mais facilmente aceitam um convite para ir tomar um café comigo e com alguns amigos, do que virão à igreja, a um programa religioso oficial. Irmãos, há milhares de igrejas em países, em todos os continentes do mundo, a vivenciar esta realidade, desta fotografia original. Repito, não se trata de uma moda e ela não pode ser imposta a ninguém.
ela tem que ser compreendida, ela tem que ser desejada, ela tem que ser abraçada, para nós percebermos o valor que ela tem. Isto poderá acontecer numa casa, poderá acontecer num lar de idosos, poderá acontecer num local público, num jardim, poderá acontecer em tantos espaços, mas onde crentes em Cristo, a Igreja, se reúne num grupo menor para o seu crescimento espiritual e para a evangelização. Quando conversamos com os irmãos desta Igreja, há 4 anos atrás, os irmãos me estenderam um convite para ser vosso pastor. Eu vos falei sobre algumas coisas que para mim eram muito importantes. E eu vos falei sobre 3 pontos que eu gostaria de caminhar com a nossa Igreja. E um deles era este. E alguns irmãos vieram preocupados falar comigo na hora de dizer, pastor, então como é isto assim? Eu disse aos irmãos, nada pode ser feito de um dia para o outro. As coisas não podem funcionar assim. Mas, meus irmãos, eu espero que nós possamos chegar lá. Imitando aquilo que é o ensino da palavra. Não porque é uma moda que alguém nos disse que era interessante de fazer, mas porque é um princípio bíblico e porque tem todas estas características para nos abençoar. Eu, como pastor, tenho trabalhado para que nós possamos chegar lá. E vou continuar a orar para que o maior número possível de membros da nossa igreja compreenda, pastor, realmente nós precisamos disto. Isto realmente vai ser bênção para as nossas vidas. Pastor, eu abro a minha casa, eu estou disponível para abrir a minha casa. Eu gostaria de poder participar, eu estou pronto para ser bênção neste contexto. Eu creio que isto vai nos ajudar. Eu espero que um dia nós possamos ter um número significativo de irmãos da nossa igreja realmente disponíveis, porque eu gostaria que a nossa igreja pudesse imitar a igreja de Jerusalém e fazer desta fotografia a nossa fotografia. Juntos, semanalmente, no templo, para a adoração ao Senhor, para o fortalecimento na palavra, mas como família, numa pequena estrutura que nos permita fortalecer, que nos permita ter a comunhão, que nos permita crescer, como a igreja de Jerusalém experimentou. Vou continuar a orar neste sentido e convido os irmãos a orarem comigo.